Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Já parou para pensar como é que se resume uma missão que literalmente mudou o curso da história em uma única frase? Parece impossível, né? Pois é, mas existe um único versículo que consegue fazer exatamente isso. E hoje a gente vai desvendar como ele condensa toda a essência da missão de Cristo. Então, como é que a vida e o propósito de uma figura tão monumental podem ser, condensados em tão poucas palavras? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. A resposta é surpreendentemente clara, poderosa, está toda contida ali, num único trecho das Escrituras. E tá aqui, Atos, capítulo 10, versículo 38. Esse versículo é a nossa chave. Cada palavra aqui é como se fosse um fio, e juntos a gente vai puxar cada um deles para revelar o quadro completo. Vamos lá? Pense nesse versículo não só como uma declaração, mas como se fosse uma planta baixa, sabe? Um verdadeiro projeto divino. E dentro dele a gente descobre 5 verdades fundamentais que, quando a gente junta todas, elas nos dão um retrato completo da missão que mudou o mundo. Olha só a jornada que a gente vai fazer. Tudo começa com um comissionamento divino, a unção. Isso leva a uma ação que não para, uma ação constante, mas com um propósito muito claro: fazer o bem. O resultado disso, uma libertação poderosa para quem estava oprimido. E o que amarra tudo isso? A presença de Deus. Vamos mergulhar no primeiro passo? Certo. Então qual é o ponto de partida de tudo isso? Não é uma estratégia humana, não. É uma faísca divina. Nossa primeira parada explora justamente isso. De onde veio o poder e como essa energia toda foi liberada no mundo. A primeira verdade, que é a base de tudo, é a unção. E isso é crucial. A missão não foi uma iniciativa própria, foi um comissionamento que veio direto do céu, uma infusão de poder e de autoridade divina que deram o sinal verde para tudo que aconteceu depois. E o próprio texto diz exatamente como isso aconteceu. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Isso não era só um ritual simbólico, entende? Era uma transferência real de capacidade divina. Esse é o verdadeiro ponto zero da missão. Mas aqui tem um ponto fundamental. Esse poder divino não foi feito para ser guardado. A unção não era um troféu para ficar na estante. Era combustível. E combustível, foi feito para ser usado, para gerar movimento, ação constante. E essa ação já nos leva direto para as nossas próximas 2 verdades. A missão não tinha limites geográficos. Ela ia por toda parte. Mas também não era um movimento sem direção. Tinha uma bússola moral inabalável, fazendo o bem. Era ação com uma intenção puramente boa no coração. Ok, até agora a gente já entendeu a origem divina e a ação constante. Mas qual foi o resultado? Agora a gente vai explorar o impacto real, tangível, dessa missão e o que validava cada passo do caminho. Então, o que significava fazer o bem na prática? A quarta verdade nos mostra que não era uma ideia abstrata, não. Era algo que se manifestava como uma libertação poderosa e muito concreta para quem mais precisava. O foco era muito claro. Essa missão não era sobre dar conselhos, era sobre intervenção direta, era sobre curar e libertar as pessoas da opressão, restaurando vidas de um jeito que dava para ver e sentir. E aí, quando a gente vê esse poder todo em ação, uma pergunta surge naturalmente, né? De onde vinha essa capacidade de mudar a realidade das pessoas de um jeito tão profundo? Qual era o motor por trás de um impacto tão gigantesco? E é aqui que a gente chega na quinta e última verdade. A peça que une todo esse quebra-cabeça, a presença confirmadora. Esse poder não era anônimo. Era a companhia constante de Deus que alimentava, que validava e que provava a origem divina da missão em cada momento. A frase final do versículo é a chave mestra de tudo, porque Deus era com ele. É a explicação mais simples e, ao mesmo tempo, a mais profunda para o sucesso da missão inteira. É como se fosse a assinatura de Deus em cada ato. Quando a gente junta essas 5 verdades, não estamos apenas olhando para uma história antiga. A gente está vendo um projeto para a esperança. Não é só um resumo de eventos do passado. É um legado vivo que continua ecoando até hoje. E o impacto duradouro dessa missão pode ser resumido nisto. Quando ele passa, correntes se quebram, feridas são curadas e a esperança renasce. Isso não é só poesia, sabe? É o resultado direto daquelas 5 verdades em ação. Onde essa missão se manifesta, a transformação é simplesmente inevitável.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se esse modelo de unção, ação, propósito, libertação e presença divina define a missão, a pergunta que fica é: qual é o eco disso nos dias de hoje? Onde a gente vê esse padrão se repetindo no nosso mundo? Fica aí para a gente pensar. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.